pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos dar início a mais uma aula de História, dando continuidade à introdução aos estudos históricos. Peço que vocês acompanhem a partir da página 14 do livro de vocês. Lá vai ter um texto intitulado Marcando o Tempo. Lá nesse texto, o autor aborda algumas formas de marcação do tempo. Ele vai falar sobre as formas de marcar o tempo. E ele afirma que o tempo é uma construção humana e pode ser medido de diversas formas, conforme as necessidades de cada grupo social. Dentro das discussões históricas, nós temos duas formas de se trabalhar o tempo, que é o tempo cronológico e o tempo histórico. O que seria esse tempo cronológico? Seria o tempo mais previsível, mais regularizado no caso, é a forma de medir o tempo através dos calendários e dos relógios. Isso praticado desde a antiguidade, desde antes de Cristo. Não vou me aprofundar aqui, no livro de vocês fala algumas coisas a respeito, mas cito em relação a calendários, 3 tipos de calendário: o judaico, o muçulmano e também o cristão ou gregoriano, que é o calendário que nós seguimos aqui no Brasil. Esse calendário cristão, também chamado de calendário gregoriano, ele começa a ser contado a partir do ano 1 do nascimento de Jesus Cristo, de forma que, quando se escreve em alguns livros, se você quer trabalhar alguma data antes do nascimento de Jesus Cristo, a gente escreve com a siglazinha AC. E os séculos depois, a partir do nascimento de Cristo, DC. Mas se não tiver DC, você já sabe que está sendo discutida uma data posterior ao nascimento de Cristo. Então, esse calendário cristão é o calendário que nós seguimos aqui no Brasil. Já falei sobre tempo cronológico, agora eu vou falar sobre tempo histórico. O que seria esse tempo histórico? Seria um tempo mais imprevisível, seria um tempo mais, podemos dizer, irregular, instável, não possui uma certa exatidão. Ele é resultante da ação dos seres humanos sobre a Terra. Então, professora, como que é possível nós estudarmos uma coisa que muda o tempo todo? Se a senhora está falando que não tem exatidão, que não tem regularidade, como trabalhar com algo que está sempre mudando? Então, vocês podem perceber que isso é, na verdade, um grande desafio para os historiadores. Você está trabalhando com o tempo histórico, porque ele está nesse campo do imprevisível. Ele está sempre oscilando. É diferente de um tempo previsto, um tempo cronológico, com datas, meses, horas, tudo definido a partir de um relógio, um calendário exato. Embora, ressaltando lá no tempo cronológico, tem algumas civilizações que não se baseiam em nenhum tipo dos calendários que eu citei, muçulmano, judaico, cristão. Tem civilizações, no caso alguns povos indígenas, que eles vão se basear em ciclos da natureza. Vale ressaltar. Então, voltando à questão do tempo histórico, que não seria nada a ver com o cronológico, com horas, com data, calendário, esquece isso tudo. O tempo histórico, um tempo que oscila, ele é resultante das ações dos seres humanos sobre a Terra. Como que o historiador encara esse desafio? Na página 15 lá do livro de vocês, deixa eu ver aqui, a página 15 do livro, o autor cita como exemplo de tempo histórico a colonização das terras no Brasil, que é um período que vai mais ou menos de 1530 até 1822, com a independência do Brasil. Tá, professora, mas o que isso tem a ver dentro do contexto? Por que o autor pegou esse exemplo? Porque ele quer mostrar que mesmo depois da independência do Brasil, algumas características daquela sociedade do Brasil colônia
permaneceram, como escravidão, eu diria entre aspas, uma escravidão entre aspas, mas os negros, né, a gente pode dizer que já estavam, né, nessa área de exploração. Inicialmente lá em 530 nós vamos ter os índios, mas depois com o passar do tempo as coisas foram mudando. Então nós vamos ter todo um processo de escravidão, trabalho escravo, desigualdades sociais, exploração, de preconceitos, de racismo, que mesmo tendo o Brasil se tornado independente, o que a gente pode entender? Que depois dessa data de 1822, as características da sociedade colonial, elas de fato, elas continuaram permanecendo no processo histórico, nós podemos dizer. Então, o tempo histórico ele está intimamente ligado à duração dos processos históricos de diferentes grupos ou diferentes sociedades. E a esse tempo, né, ele se preocupa com a permanência e com as rupturas desse processo. O que seria permanência ou ruptura? O tempo histórico ele vai se preocupar com aquilo que fica de costumes, de hábitos, costumes culturais, a cultura, podemos dizer, de uma sociedade, se vai ser transmitido ou se vai ficar no passado. Então, o tempo histórico tem toda essa preocupação. Por isso que o autor cita como exemplo o processo, né, de colonização das terras do Brasil, de 1530 a 1822. Tá, 1822 foi proclamada a independência, mas o que mudou? Se nas práticas culturais que eu citei para vocês anteriormente, de exploração, de trabalho escravo, de desigualdades, racismo, outros tipos de fatores negativos, se eles continuaram permanecendo na sociedade. Então, peço que vocês leiam lá na página 15, o autor vai tratar exatamente desse contexto, utilizando o exemplo da colonização das terras no Brasil. Dando continuidade ainda, lá na página 15, vai falar sobre a duração dos fatos históricos. Tem texto que vai falar sobre a duração dos fatos históricos. Lá o autor vai deixar definido que o tempo histórico, ele relaciona-se à duração dos fatos históricos, que podem ser de curta, média ou de longa duração. Eu não vou explicar aqui, porque lá no texto detalha, eu acho que vocês vão lembrar um dia que eu expliquei esse assunto para vocês, que isso aqui é um assunto de revisão, tudo isso que eu estou falando aqui, todos esses fatores que eu estou abordando com vocês, e eu copiei no quadro direitinho, então todo mundo está lá presente, eu creio que copiou, e no livro de vocês traz exemplos de curta, média e longa duração, que seria a duração dos fatos históricos. Ainda dando continuidade, na página 16 do livro de vocês, deixa eu passar aqui, o autor vai discutir sobre a linha do tempo. Vou mostrar aqui. Linha do tempo. Ele vai citar essa linha do tempo como exemplo. Tá, professora? Olha aqui. O que seria uma linha do tempo? Não sei se vocês vão lembrar, eu desenhei no quadro. Uma linhazinha do tempo, com as divisões da história. Falei um pouco, mas vamos dar uma recapitulada. A linha do tempo, ela serve para localizar um fato histórico no tempo. E isso está muito ligado à periodização da história. Vocês lembram que eu falei que periodizar, no dia que eu dei essa aula, é o mesmo que separar ou dividir. E eu falei para vocês que a partir do século XVIII, mais ou menos meados do século XVIII, entre o século XVIII e XIX, alguns historiadores na Europa eles começaram a fazer essa periodização da história,
dividiram a história em 5 grupos, podemos dizer, 5 campos, em 5 momentos da história. Primeiro, pré-história, depois nós vamos ter a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Para os historiadores europeus no século XVIII fazer essa divisão, eles se utilizaram de marcos históricos. Marcos históricos também é citado lá no livro de vocês, na página 17. O que seria um marco histórico? É um acontecimento considerado relevante para os historiadores por delimitar importantes mudanças nas estruturas políticas, sociais, econômicas e culturais. Então, esses historiadores europeus, eles pegaram um fato relevante para aquele contexto, aquela situação que estava acontecendo naquele momento na Europa e transformar num marco histórico para o fim da pré-história, início da Idade Antiga, aí entra o quê? O surgimento da escrita, e para cada marco, a transição, caso para cada transição, um marco histórico, mas de acordo com um acontecimento lá da Europa, que não tem nada a ver. Então, não tem nada a ver com a nossa história, no caso, com a história de outros países. Então, essa forma de periodizar, de dividir a história em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, vai ser uma divisão muito criticada pelos historiadores. Atualmente também essa crítica continua. Por quê? Partiu de um ponto de vista eurocêntrico, de acontecer marcos históricos relevantes para os historiadores, coisas que aconteceram lá na Europa, mas que em outros momentos, em outros países, eles viviam outro contexto, outra situação, assim como a gente nas datas nos marcos históricos que eles colocaram na divisão, na periodização da história. Eu não vou me aprofundar nos marcos históricos, porque tem essa linha do tempo lá no livro de vocês e detalha cada marco histórico para cada mudança de período da história. Então, essa é uma visão muito criticada por causa disso, porque está baseada numa visão eurocêntrica, né? Lembrando, foi feito de acordo com os historiadores europeus a partir do século XVIII. Lembrando que não levaram em conta outros fatos históricos que os outros países vivenciavam naquele momento, na sua história, no seu âmbito cultural. Então, dando continuidade, já falei para vocês o que é um marco histórico, é um acontecimento considerado relevante pelos historiadores, dentro do campo da história. Na página 18 do livro de vocês, deixa eu ver aqui, tem alguns textos, né, que vai abordar sobre sujeitos históricos, fontes históricas, o que dizem os fatos. Página 19, História, Memória e Cidadania. Vamos lá, sujeitos históricos. O fato histórico, ele anda junto com o sujeito histórico. É tipo como se fosse a sombra um do outro. Não tem como separar o fato do sujeito. E lá no texto de vocês, na página 18, o autor vai citar como exemplo de fato histórico a Lei Áurea. Tá. E quem seriam os sujeitos, no caso, professor? Os sujeitos envolvidos na assinatura da Lei Áurea. Na assinatura não, todo o processo que desencadeou na assinatura da Lei Áurea, nós podemos dizer, os sujeitos envolvidos seriam a Princesa Isabel, os negros, os abolicionistas. Então, o fato sempre vai ter ligação com o sujeito histórico. Né? Sem sujeito não tem como ter fato. Ainda na página 18 do livro de vocês, tem um texto que, na verdade, é uma espécie de pergunta. É uma pergunta feita assim: o que dizem os fatos? É um título, mas na verdade é uma pergunta. Se você for fazer a leitura do texto,
lá no texto vai dizer que os fatos por si só, eles não dizem nada. Como assim, professor? Os fatos por si só não dizem nada. Não dizem nada. Os fatos, para ganhar uma relevância, uma importância, eles precisam ser questionados pelo historiador, eles precisam ser abordados pelo historiador. Lembra que uma vez eu falei para vocês que o papel do historiador é como se fosse uma espécie de detetive. O historiador, ele é um investigador. Ele vai se aprimorar do uso das fontes. Vou já falar sobre as fontes para vocês. E também dos fatos. Ele vai fazer um questionamento dos fatos. Mas o fato por si só, ele sempre vai ficar lá, isolado, e até ele ser questionado, nada vai mudar, ele não vai ser relevante. Ele só passa a ganhar importância quando ele é questionado pelo historiador. Vamos dar continuidade. No texto História, Memória e Cidadania, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse texto. História, Memória e Cidadania. Página 19. Qual será a relação entre história, memória e cidadania? Será que tem alguma coisa a ver? Será que vale a pena ser discutido isso dentro do contexto que a gente vem discutindo? Esses pequenos fatores dentro do campo histórico? Se você for ler o texto da página 19, você vai perceber que a cidadania ela está intimamente ligada à memória, seja memória individual ou a memória coletiva. E vocês vão perceber que a partir do ato de lembrar ou esquecer personagens históricos, é que os grupos sociais eles vão construir a sua memória, seja individual ou coletiva. Daí parte do que quer ser lembrado ou do que vai ser esquecido. E então, a partir desse princípio do que vai ser lembrado ou esquecido, é que as sociedades elas constroem a sua memória, seja coletiva ou seja ela individual. E nesse texto, História, Memória e Cidadania, lá da página 19, eu acho interessante a abordagem que vai falar a respeito das mulheres, né? Do papel da mulher. Como assim, professor, o papel da mulher? Todo o contexto vivenciado pela mulher desde sempre, a sua luta, a sua busca por direitos, inclusive, já que estamos falando de cidadania, também pelo seu direito de exercer o voto, que só foi possível aqui no Brasil a partir de 1932. E eu quero encerrar essa aula lendo para vocês um trecho do texto lá no finalzinho da página 19. Diz assim: o conhecimento histórico é necessário em muitas práticas sociais, como no momento do voto. Em uma democracia representativa, o indivíduo precisa ter consciência do seu poder de decisão para que ele seja um instrumento efetivo na construção de um mundo melhor. Então, encerro essa aula com esse trecho final desse texto aqui sobre História, Memória e Cidadania e vamos aguardar até a próxima aula.